O que você sente que é o despertar na sua casa? O que você sente que é esse tirar o véu da ilusão em casa? Você já parou para pensar e sentir isso? A gente acaba que fica numa roda viva, querendo organizar só a parte física da casa, querendo ter um mobiliário de um jeito, querendo ter a cor da parede de outro, aplicar uma regra de harmonização de ambiente e acaba esquecendo de olhar para esse nosso despertar em casa e na vida. O que você sente que é o seu despertar em casa e na sua vida? Porque quando a gente começa a despertar da ilusão, a gente começa a viver a verdade e não a nossa verdade. A gente começa a viver a verdade intrínseca da vida. E aí sim a gente começa a ser a própria vida e a própria casa. Essa experiência do despertar, ela passa por essa sensação de não separação. O que você sente que para você é o despertar da ilusão da sua casa e da sua vida. Quando a gente acrescenta na nossa experiência um novo olhar, que não é unilateral, a gente começa a tatear esse despertar. A gente começa a tatear essa verdade que não é só minha. E a gente começa a libertar de um peso grande de ter o nosso próprio julgamento como a verdade do mundo. Quando a gente tem o nosso próprio julgamento como a verdade do mundo, o mundo fica muito pesado, porque eu tenho que controlar o mundo de acordo com a minha experiência, eu tenho que controlar o mundo de acordo com a minha verdade. E quando eu vejo algo que não é a minha verdade unilateral, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar transformar o mundo externo para me ficar bem internamente. E isso não dá certo. Isso se torna uma busca em vão. Transformar o externo para que eu me transforme internamente é uma busca em vão. E é isso que eu trago todas as aulas aqui do projeto Lá Sistêmico, e principalmente na minha formação em constelação de ambientes e Feng Shui Sistêmico. O que, que é? Não se transforma um ambiente para que aconteça uma transformação perene e duradoura dentro da gente. É o contrário. A gente se transforma de forma perene e aí a gente leva essa transformação para os nossos ambientes. E Flávio, como que transforma a gente de forma perene? Aí chegamos no assunto da aula de hoje. O que que a gente transforma? Porque como que a gente transforma a gente de forma perene? Gente, você já parou para pensar sobre isso? A gente só transforma a gente de forma perene não dependendo de regrinhas terapêuticas, não dependendo de receitas prontas para harmonizar a vida e harmonizar a casa. Então, quando eu cunhei, quando eu fiz a formação no curso de constelação de ambientes e Feng Shui Sistema, quando eu criei essa abordagem, não foi pegando regrinhas de constelação e nem regrinhas de Feng Shui. Por quê? Porque eu já me sentia exausto de ficar aplicando regras e receitas que vinham de fora do meu processo de vida. E isso cada vez mais me separava da minha essência, me separava da expressão do que eu sou em vida na minha atuação profissional, pessoal, nos relacionamentos íntimos. Então, quando você começa a se separar pelo seu próprio julgamento do mundo, você começa a ficar uma experiência de vida pesada. Você começa a ter que carregar o outro e o mundo nas costas para que você fique bem. Essa é a grande questão. E você não vai ficar bem pela transformação do outro. Você vai ficar bem quando? Quando você respeitar a experiência do outro. E esse respeito da experiência do outro, da outra casa, da casa antiga, da casa dos pais, da casa dos avós, passa por você respeitar a sua própria experiência. Se você respeita a sua própria experiência e a sua história de vida, você pode viver o mundo sem pré-concepções. E quando você vive o mundo sem pré-concepções, você passa a depender menos de regrinhas prontas. Porque a pré-concepção, ela, presta atenção, ela engessa a sua maneira de querer o bem-estar. A pré-concepção
engessa a sua maneira de querer o despertar. E quando você busca o despertar por uma pré-concepção, seguindo exatamente os passos de quem você considera iluminado, você não vai chegar lá, porque você está copiando processos de vida que não falam de você. E você é algo especial, sim. Mas você é algo especial quando você sente que você não é separado da própria realidade. Quando você sente que você não é separado da própria manifestação da vida. E, gente, quando a gente desperta para essa sensação de não separação da vida, a gente se torna um movimento leve e fluido. Porque enquanto você se entende como você está separado. Nossa Senhora, que coisa interessante, que coisa profunda. Quando você sente que você ainda é você, você ainda não despertou. Você ainda é algo separado da sua casa. Quando você ainda sente que você é você, você ainda não está no processo de despertar. Faz sentido para você? Por que que quando a gente ainda sente que quando a gente ainda é a gente ainda não despertou da ilusão da separação de você com a casa? Então, quando a gente coloca a gente como algo em algum lugar, a gente ainda está separado. Quando você entende que você mora na sua casa, você está separado da casa. Quando você entende que você não mora na casa, mas você é a própria existência da sua casa, e a sua casa é a sua própria existência, você começa a tirar a preconcepção da separação. E você começa a ser o próprio movimento de vida que a sua casa é. E isso é estendido para o mundo. O mundo inteiro é você. E sabe por que, que o mundo inteiro é você? Porque você não é algo em algum lugar. Isso é muito importante. Você não é uma pessoa na casa. Você não é uma pessoa que tem a vida. Você não tem a vida. Você é a vida. Então vamos parar um movimento aqui, vamos parar um momento aqui e vamos falar para a gente mesmo aqui agora. Vamos parar para falar para a gente mesmo aqui agora. Uma palavrinha que eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, respirar profundo pelo nariz, soltar o ar pela boca. E vamos falar uma palavrinha aqui, uma frase. Eu não sou alguém em algum lugar. Fala e sente o que você está falando. Eu não sou alguém em algum lugar. Para rimar, eu sou a vida inteira a se manifestar. Fecha os olhos e sente isso. Eu não sou alguém em algum lugar. Eu sou a vida inteira a se manifestar. Nu. É muito profundo isso. O que você sente? O que você sente falando isso? Uma palavrinha do que você sente falando essa frase. Eu sinto liberdade. Eu sinto liberdade falando essa frase. Eu não sou alguém em algum lugar. Eu sou a vida inteira a se manifestar. Fala essa frase. Quando a gente deixa a nossa preconcepção consciencial da consciência e do subconsciente para vivenciar que a gente a vida inteira se manifestar, a gente começa a tatear algo que é sistêmico. Então vamos lá para esse conceito sistêmico. O conceito de sistêmico que eu trago para vocês aqui nessas aulas do projeto Lá Sistêmico e também na minha formação é o seguinte: o sistêmico ele está além da minha preconcepção consciencial e do subconsciente. O sistêmico está além da minha experiência como minha, porque a experiência não é minha no corpo Flávio. A experiência é vida. O que você vive e o que eu vivo aqui é a mesma coisa quando a gente tira a barreira do eu e do você. Quando a gente tira a barreira
do eu e da casa, a experiência que a casa e você vive é uma coisa só. Dá para começar a sentir isso? Você consegue sentir isso? Porque se você sente que você é a experiência da vida se manifestar, você pode despertar da ilusão do eu. Você pode despertar da ilusão da casa como limite. A sua casa não é um limite. A sua casa é a vida. Então, quem entende que a parede da casa limita e é separada do mundo, ainda está na ilusão do eu, na ilusão da posse da casa, da posse da vida. Você é uma experiência de vida sistêmico e a sua casa também. Por quê? Porque o sistêmico começa desde o primeiro suspiro, lá antes de qualquer existência, do Big Bang, antes da primeiro suspiro de vida. O sistêmico, ele é algo que não abarca explicação. A consciência explica. O subconsciente também explica, apesar que não é acessado pela razão. Agora, o sistêmico não se explica, porque o sistêmico ele é algo que não tem forma, é algo que não tem nome. E quando a gente tira a forma e tira o nome, tira a classificação, a gente começa a tatear algo que é infinito. O sistêmico é infinito. Ele não tem nome, ele não tem forma. E as forças do sistêmico, a força do infinito, mora em você, mora em mim, mora nesse copo d'água, mora nesse post-it, porque o sistêmico ele embasa a manifestação do que a gente chama de vida. Olha só, isso está profundo demais. O sistêmico ele não é algo separado, nem de mim e nem de você. E por isso que quando a gente coloca a nossa experiência de sentir a casa como algo não separado da nossa própria manifestação da vida, inclusive vou corrigir essa frase, da nossa experiência não, da experiência vida. Porque quando eu coloco a nossa experiência, a minha experiência, eu estou me circunscrevendo e me coagulando da existência, da realidade. Eu estou me separando da realidade. E quando que começa essa separação? Quando que começa a separação da realidade? Quando eu falo eu. Quando a consciência se olha e começa a se entender como razão e fala, eu sou eu. Aí você se separa da realidade. E quando você se separa da realidade, você vive a vida inteira buscando se reencontrar. Mas não é reencontrar Flávio, Adriana, Rossana, Josiane, Edna, não. Você busca encontrar aquilo que não tem nome. E aí você passa uma vida inteira tentando encontrar aquilo que não tem nome no curso de constelação, no curso de Feng Shui, no curso de terapia, no Reiki. Nada contra tudo isso. Mas você não vai encontrar isso tudo nesses lugares. Porque você está procurando alguma coisa que não está fora. Você está procurando alguma coisa que você decidiu separar quando você falou eu. Quando você fala eu, você se separa, você coagula. Quando você fala minha casa, você se envolve a casa, separando ela a partir dessa crença limitante do mundo. Quando você fala o meu mundo, a minha experiência, a minha concepção, você está separando a experiência como experiência de vida. E aí você coloca isso como seu, você toma posse, e tomar posse é separar, é coagular a experiência do mundo. E isso se transforma, gente, num vazio que não é preenchido. Torna-se um vazio que é um vazio que não é o todo.
é um vazio que beira a depressão. Porque você quer procurar uma coisa que você já é sem concepção, sem pré-explicação. Então vamos lá. Quando você falar eu, você percebe que esse eu não é você como nome, como Flávio, como casa da sua essência. Eu é vida. E aí o eu passa a não existir. E o que começa a existir quando você tira o eu da jogada? Vida. E essa vida, ela nasce de um vazio, mas não é aquele vazio depressivo. Sabe qual que é esse vazio? O vazio do julgamento, o vazio da pré-classificação. Você por acaso é ser humano? Me responde isso. Você é ser humano? Ser divino é classificação. O divino é diferente para você, para mim. Deus é diferente. Inclusive, a maioria das pessoas que usam a palavra Deus usam para justificar a crença que tem. Então, cuidado. Não cuidado com o que você sente, mas cuidado ao falar que você é uma experiência divina, porque o divino para mim é diferente para você. Então volta na classificação. O ser humano é classificação. Centelha divina é classificação. Quando a gente tira a classificação, toda a classificação, quando a gente tira nome, a gente não é ser humano. A gente não é ser humano. A gente é experiência de vida. Você não é separada da formiga. Você não é separada do vidro. Nossa, Flávio, peraí, mas o vidro é inanimado. Sim, mas o vidro é experiência em matéria. O elétron, ele é uma experiência de N mil, milhões de possibilidades quando ele é onda. Mas quando o eu observa o outro eu, isso coagula e se torna partícula. A dupla fenda fala isso na física quântica. O elétron, ele se individualiza quando tem um observador. E quando não existe separação entre o observador e o observado? O elétron volta a ser milhões de possibilidades. E aí que tira o peso da existência. Porque quando eu posso ser milhões de possibilidades, não tendo a separação do observador e do observado, quando eu olho para a Rossana e para a Érica, e eu não vejo separação, quando eu olho para a Valéria e não vejo separação nisso, eu entendo, eu sinto que eu sou Valéria, que eu sou Ana, que eu sou Rossana, eu quebro a barreira da crença limitante e me torno, mais uma vez, tudo. A partir da esvaziação, do esvaziamento do eu, que separa. Eu não sou eu não sou ser humano, você também é o cachorro, você também é o gato, você também é a árvore, você também é a planta. Só que quando você olha para a planta como planta e você como ser humano, a partir da classificação, você separa a realidade. Você cercia, você segmenta, você segrega a realidade a partir da classificação. Quando você olha para você como centelha divina, como experiência divina, você separa você do mundo. Então a gente tem que olhar para o mundo sem classificação. Uma experiência boa é olhar para a plantinha sem nome, é olhar para a cor sem nome. A cor é a cor. Quem que botou o nome da cor? Isso é só didático. O seu nome é uma experiência didática para a gente conseguir conversar. O código linguístico. Mas o código linguístico, quando entra na mente, a gente vive só a partir dele, a gente começa a segregar a realidade. E a realidade fica a partir de preconcepções. E isso vira pré-julgamentos. Porque você considera que o cachorro é cachorro e você é ser humano. Você considera que o Deus do outro é Deus do outro, meu Deus é meu Deus. Você considera que a sua casa é sua casa, a casa do outro é a casa do outro. Você considera que você é uma coisa, a casa é outra. E que a casa do outro é outra coisa. E que a casa é diferente do mundo. Presta atenção nisso que eu estou falando. É quando a gente entende que o nada é o todo, é porque esse nada partiu da não experiência do mundo como eu. Enquanto existia um eu despertando,
Enquanto existe um eu iluminando, isso é uma falácia gigante. Como é que alguém desperta da ilusão acreditando que ainda é ilusão separada? Então, gente, por que eu criei a constelação de ambientes e o Feng Shui sistêmico? O meu curso ele não é um curso só metodológico. O método do curso está embasado nessa aula de hoje que eu estou dando para vocês. A minha formação ela tem base na experiência da vida, não como eu. Na experiência da casa, não como casa, mas como vida. Por isso que a casa é reflexo da vida inteira, sistêmica, não consciencial. Porque a consciência está circunscrita na minha experiência. É possível a consciência da Adriana, da Rossana, da Érica, do Flávio, da Valéria, da Edna, da Josiane, estar embasada na experiência de outra pessoa? A sua consciência, ela tem base na sua experiência ou de outra pessoa da vida inteira? Na sua experiência. E quando a sua consciência está embasada na sua experiência, ela está embasada no que você entende que é você. E isso é uma separação, porque enquanto existe você, existe separação. Nossa, que profundo. Parece que é filosófico, mas não é. Percebe isso. Então vamos fazer uma prática? Vamos fazer uma prática aqui. Olha, presta atenção nessa prática, porque essa prática ela é super profunda. Vamos lá, vamos fazer uma prática. Todo mundo está preparado? Ai, menino, essa aula é como se fosse a introdução e o final do meu curso de formação. Porque o meu curso de formação é uma experiência de vida. Eu falo para meus alunos, e a maioria dos feedbacks que eu tenho é isso: Flávio, eu achei que eu ia pegar um método pronto e sair aplicando. Tem um método pronto na formação, mas ele não é um método. Ele é uma experiência de vida. O investimento que você faz na formação não é para a sua profissão, é para a sua maneira de morar no mundo sem pré-julgamento, de forma leve e suave. A formação é postural. A harmonia da sua casa é postural, não é física. Isso vai se refletir no físico, mas ela não é física. Então eu não ensino na formação, no curso de formação, a você mexer na parte física da casa. Isso é consequência. Quantos alunos meus na aula 2 do curso, o curso tem mais de 60 aulas, chegam falando assim: Flávio, na aula 2 eu já estou mudando minha casa inteira intuitivamente. Claro, porque você mudou a postura com que você considerava uma ilusão da vida, uma ilusão da casa. Você tira o véu. A prosperidade não é ter dinheiro, ter casa bonita. A prosperidade é uma experiência de vida. É experienciar a vida de forma abundante. E como que eu experiencio a vida de forma abundante, gente? E a minha casa de forma abundante? Tirando a segregação. Porque quando eu tiro a segregação, eu não sou mais alguma coisa envolta na minha pré-concepção. Eu sou tudo. Eu sou nada e sou todo ao mesmo tempo. E aí isso é abundante. Abundância é tudo. Concorda comigo? Dá para chegar nisso que eu estou tateando? Porque se você pensar que a casa é algo separado, isso é escasso. Isso é apenas uma casa no meio do mundo. Se você pensar que você é algo separado do mundo, isso é escasso. Isso não é próspero. Agora, quando você sente que você é um infinito, e o infinito, ele não tem começo nem fim. O agora é infinito. Quando você percebe que você é o agora, que é igual aqui, igual em Saturno, igual nas Pleiades, se é que existe isso, é infinito. E ele é efêmero. Porque quando eu penso no infinito, ele vai embora. Nossa Senhora! Olha só, quando eu penso no infinito, quando eu penso, ele vai embora. Porque o pensar é a partir da própria concepção. Pega isso aí. Quando eu penso no agora, ele acaba. Ele acaba e não se torna mais infinito. Quando eu sinto agora, sem explicação, sem razão, sem nome, ele é infinito. Nu!
Agora foi fundo, hein? Vamos fazer essa experiência. Olhos abertos, porque quando fecha os olhos, começa a viajar na maionese. Olhos abertos. Perceba esse momento presente, esse agora, tá? Sem nome e sem explicação. Primeiro, tira o seu nome. Tira o seu nome. Você vai vivenciar você agora sem ser Flávio, sem ser humano, sem ser carinhoso, cuidadoso, raivoso, o que quiser que seja de classificação. Tira o nome. O seu nome, tira o nome. Agora tira a razão e a explicação. O nome que eu falo não é só o nome, não. É a palavra da mente. Tira as palavras. Sente você uma experiência sem palavra. Nossa, isso já foi fundo demais, olha. Sente você sem palavras. Quem é você? Pergunta, quem sou eu sem palavras? O que você sente? O que você sente vivenciar você sem palavras? Perceba isso. Perceba essa experiência de você sem palavras. O que você sente ao experienciar você sem palavras? Consegue experienciar? Você consegue experienciar você sem palavras? O que você sente ao experienciar você como experiência sem classificação? Eu sinto um vazio libertador. Olha só que doido. A maioria das pessoas sente vazio como algo depressivo, né? Eu sinto um vazio sobre libertador. Então vamos lá. Mais uma vez, perceba você sem palavras. Então é um vazio. A sensação é do vazio. É exatamente isso. E esse vazio, gente, é quando a gente para de ter a separação entre observado e observador, entre morador e morada, entre mundo e quem mora no mundo, entre ser alguma coisa em algum lugar. Quando você não é alguma coisa em algum lugar, você é tudo. E esse tudo passa do vazio do que você entende que é eu. Nossa senhora, muito profundo isso aqui. Que maravilha isso. Então vamos lá agora. Vamos fazer uma experiência desse vazio, tá? Além dessa que a gente acabou de fazer. Agora vamos fechar os olhos. Por favor, fechem os olhos para quem se sente confortável. Eu tenho um curso de formação, mas eu tenho também a mentoria, que eu chamo de terapeuta de sucesso. Mas para fazer a mentoria não precisa ser terapeuta, porque a terapia da vida é se enxergar como infinito. Quando eu me enxergo como infinito, eu posso ser o que eu quiser. Eu posso ter a prosperidade que eu quiser. Porque eu não sou mais algo segregado, eu sou tudo. Tá? Então eu tenho a mentoria terapeuta de sucesso, tá? Que é se entender como infinito mesmo não sendo terapeuta. Que é o meu programa mais avançado aqui na Bioconstelar. Inclusive, o ciclo novo de mentoria começa agora em janeiro. E a formação já está acontecendo. A formação, você entra a hora que você sentir que deve, mas a mentoria precisa de uma pré-seleção, porque eu tenho que nivelar a mentoria por cima, porque a mentoria, o papo é avançado, né? O papo é muito avançado, então eu preciso de levar o grupo nivelando por cima. A formação já é algo super transformador, mas que eu não posso nivelar por cima, porque eu tenho que falar sobre coisas básicas, sobre assuntos da metodologia em si, tá? Então, isso é verdade, Flávio, mas a gente está na matéria 3D. E aí? Isso é sua mente falando. Valéria, você está falando para você que você está em 3D. Tira a classificação. Tira a classificação. Tira o nome. Você está em 3D mesmo? Quando você tira o nome? Essa experiência que você está vivendo, que você chama de 3D, quando você tira a classificação mental, ela existe? Ou ela é algo que é tudo ao mesmo tempo?
Porque existe uma necessidade do eu de tomar posse. Não, eu tenho corpo, senão eu não sou nada. E quando o eu se torna nada, ele deixa de ter o próprio julgamento dele com ele mesmo e se torna tudo. Mas o eu não quer perder a posse, porque desde criança a gente é treinado a eu, o meu, o seu, você, eu. Então, a grande necessidade do eu é existir na ilusão que ele é alguma coisa 3D em algum lugar. Ele é matéria. E a matéria existe quando o eu olha para ele mesmo e fala eu. Então, você é a experiência 3D quando você começa a experienciar a vida pela razão, pela explicação do eu. Aí você é 3D. Agora a gente acabou de vivenciar. Tira a classificação, tira a preconcepção. Que sobra? Sobra alguma coisa 3D? Esse nome 3D, da onde que vem? Fala com a planta, eu sou 3D, você também. Ai, Valéria, é profundo o negócio, porque a mente que conversa é a mesma mente que se autocorrompe para ser infinito. Então, aqui nessa aula de hoje, a gente fez, através das palavras, a gente tira a palavra para que a gente possa ser infinito. Através da consciência e da mente, a gente corrompe a própria mente. E corromper não é algo ruim, não. Estou falando que a gente consegue, através da nossa consciência do pensar e do raciocinar, romper com esse limite consciencial e se tornar tudo. Se tornar a própria casa. Se tornar a própria vida. Se tornar vida, não é a própria. Não é isso? Então, a experiência como 3D parte da concepção da classificação e da posse do eu pela vida. Só que você não tem a vida, você é a vida. Então não tem o 3D. No. Que é isso? Que aula boa. Essa aula, inclusive, depois eu vou colocar lá na atitude terapêutica da formação. Muito boa aula. Agora nós vamos fazer uma outra experiência, tá? Uma outra experiência. A experiência que é o seguinte. Vamos, em vez de deixar os olhos abertos, nós vamos fechar os olhos. Então fecha os olhos, respira profundo pelo nariz, solta pela boca. Isso. E começa a voltar um pouco no tempo. Você vai voltar no tempo lá com os 6 anos de idade. Quando você começou a entender que você era separado da casa, que a casa tinha tamanho, volume. Agora volta no tempo um pouquinho, antes dessa experiência de 6 anos de idade, vai lá para o útero da mamãe. Sente você ainda sendo você no útero da mamãe. Porque te botaram um nome, você está começando a ter corpo, está acontecendo meiose, mitose, o embrião está crescendo. Então você está começando a ter uma experiência 3D, né? Então volta no útero da mamãe. Agora nós vamos voltar antes do útero da mamãe. Antes do encontro de papai e de mamãe. Volta antes de você nascer. E para agora de ter concepção, eu era espírito, eu era alma, eu era outra vida. Tira isso. Não existe outra vida, existe vida. Não existe reencarnação quando a gente não tem preconcepção. Ah, não, Flávio, mas eu acredito em reencarnação. Tudo bem, eu estou te convidando agora, nesse momento, a parar de pré-explicar as coisas com a sua mente, com as crenças que você absorveu nessa experiência em matéria. Volta quando você não tinha ainda corpo nem nome. Agora volta nesse sem corpo e sem nome, sem forma e sem nome, e sem você. Volta a experienciar aquilo que não tem forma nem explicação. E que não é alma, não é espírito, não é reencarnação.
volta para esse lugar que não tem corpo nem nome. Fala para você mesmo: eu sou nada. Eu sou vida. Agora tira o eu sou. Fala só assim: vida, vida, nada, todo. Agora tira esses nomes e fala é. Nossa senhora, fala só é. Exatamente, olha só. Fala é. Agora abre os olhos experienciando esse é. Agora olha para as coisas, gente. Muda tudo. Tudo muda. A gente passa a ser tudo, tudo passa a ser a gente. A leveza é incrível, a fluidez é incrível. Percebeu que no é não tem nem nome, não tem. É tudo, é infinito. E que a matéria acaba sendo uma pré-concepção? Entende isso? Gente, é isso que é a base da gente experienciar a casa como totalidade. A casa como aquilo que não é separado da própria realidade. E quando eu falo realidade de verdade, não é a sua, nem a minha, nem a de fulano, não. É tudo. E é o nada. Lá na formação, a gente tem aulas só sobre isso. Só sobre postura terapêutica na vida. Atitude terapêutica. Porque isso é uma atitude perante a ilusão do eu. É uma atitude perante a ilusão da separação do que eu sou e do que a minha casa é. Do que você e eu somos separados. Quando você chega nesse é, o ar que você respira não é separado de você. A porta não é separada da parede, você não é separado da porta. Então você não mexe na parte física. Você nem é o físico, você é tudo. Faz sentido? Por isso que na minha abordagem de harmonização de ambientes, através da constelação de ambientes do Feng Shui sistêmico, não tem regra pronta, não tem receita. Tem gente que me pergunta: Flávio, mas o que significa um morcego no corredor? O que você sente quando você olha para isso? Isso é uma experiência infinita. E aí, com essa experiência infinita, você pode ter aprendizados infinitos. E não um aprendizado vindo de uma regra que cria crença limitante. Aí eu começo a acreditar em tanto de palavrinha e vou carregando essas palavrinhas pro resto da vida, regrinhas, que chega uma hora eu fico, mas isso não faz sentido. E aí você continua buscando aquilo que você mesmo se separou, que é o infinito, que é a totalidade. A partir de tanto de crenças que você assumiu. Como que pode a gente, numa experiência de vida de 100 anos, 70 anos, 80 anos, acreditar em verdades absolutas? Bloquear nossa plasticidade neurocerebral a partir de crenças limitantes. E eu falo de todas as crenças. Do que a gente acredita que é Deus, do que a gente acredita que é alma, que é reencarnação, que é espírito. A gente começa a assumir isso porque uma pessoa falou, porque eu li no livro de Feng Shui, porque... e aí começa a carregar isso nas costas e aí você passa a não se entender mais como vida. Você começa a ter que carregar você mesmo com peso, porque você entende que é algo separado da realidade, da sua casa, da vida. Essa aula de hoje tem que se rever, sentir. Deixa aqui uma palavrinha que te transformou nessa aula de hoje. E mais uma vez eu vou te convidar. Quer experienciar isso na sua vida? Quer experienciar isso na sua vida de maneira integral? Eu tenho esse convite para você, sempre eu faço. Vem para a formação. Formação em constelação de ambientes Feng Shui sistêmico não é um método. Tem um método? Tem um método. Mas ela é uma experiência de vida. É uma experiência de vida. E a mentoria, então, nem se fala, mas a mentoria precisa de uma pré-seleção, tá? Então, depois, se você quiser participar desse movimento todo, me chama lá no privado.